Eu deixei uma pergunta no ar no nosso último vídeo. Será que aquilo que os sócios recebem a título de divisão, de participação nos lucros, é tributado pelo imposto de renda? Antes da gente responder isso, e até para que você consiga entender a relevância que isso tem na hora de se organizar as finanças de um empresário, é importante a gente conversar um pouquinho. Peraí, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. É importante a gente conversar um pouquinho sobre a diferença do que é divisão, participação nos lucros e do que seja prolabore que o sócio recebe. Para ser empresário, sócio de uma empresa, basta que uma determinada pessoa invista dinheiro nesse empreendimento, nesse negócio. E o fato desta pessoa ajudar com a ideia, organizar e investir o seu dinheiro no empreendimento já vai fazer com que ela tenha direito a receber uma parte do lucro, se esse lucro existir, proporcional ao tanto de dinheiro que ela aportou, ao tanto de dinheiro que ela investiu. Ou seja, se eu investir 10% daquilo que a sociedade precisava para existir, se eu ajudei a idealizar a sociedade, eu invisto 10%, idealizo o negócio, dou as minhas sugestões e vou para minha casa. Se no mês seguinte der lucro, eu passei um mês em casa sem fazer nada e vou receber 10% desse lucro, que foi o tanto que eu adquiri de cotas, que eu contribuí para que essa empresa existisse. Então, o sócio recebe dinheiro na condição de sócio pelo simples fato dele ter investido no negócio, pelo simples fato daquela pessoa ter acreditado e se disponibilizado a fazer o empreendimento e aquela ideia acontecer. Quando o administrador da empresa vê o que tem de lucro na empresa e dá proporcionalmente um pouquinho para cada um dos sócios, o administrador está repartindo os lucros, está distribuindo os lucros. O sócio ficou na casa dele e está recebendo pelo fato de ser sócio, recebendo um valor do lucro proporcional à quantidade de cotas que ele tem, ao tanto do investimento que ele fez. Agora, existem sócios que trabalham na empresa, que todo dia estão na empresa, que tomam conta, que administram, que vão resolver pepino no banco, que falam com o fornecedor, que resolve problema com o empregado. Sócios da empresa que verdadeiramente trabalham na empresa. Enquanto não for possível ter trabalho escravo, sempre que alguém trabalhar em algum lugar, deve receber contraprestação, recebe salário porque trabalhou. Esse sócio que trabalha na empresa tem que ser pago pelo trabalho que ele está realizando. O sócio, em tese, não precisa trabalhar na empresa. Se ele trabalhar na empresa, ele recebe porque trabalhou. Recebe uma espécie de salário. Esse valor, esse salário, todas essas condições são combinadas entre os sócios previamente. Isso está tudo no contrato social dessa sociedade. Isso está tudo naquilo que os sócios combinaram, na certidão de nascimento dessa sociedade. Vamos supor que um sócio trabalhe na empresa todos os dias, tem responsabilidade, ele administra a empresa, ele cuida dos problemas, etc. e tal. E o outro sócio simplesmente é sócio. Ajudou, investiu, colocou 90% do valor que a sociedade precisava. O sócio que trabalha tem 10%, então se a empresa der lucro, ele vai receber participação equivalente a 10% do lucro, mas ele trabalha para a empresa. Então ele vai receber salário porque trabalhou, independente da empresa ter lucro ou não. Esse salário pago ao sócio que trabalha, a gente chama de prolabore. Prolabore é o pagamento que se faz ao sócio que trabalha na empresa. É salário, igualzinho o salário normal.
As empresas emitem, as contabilidades, a administração emitem inclusive olerite, demonstrativo de pagamento, só que em vez de estar escrito salário, vai estar escrito prolabore tantos R$ 1.000, que é o que aquele sócio recebe por mês pelo fato de trabalhar na empresa. Prolabore, assim como qualquer outro pagamento por serviço, assim como qualquer outro salário, qualquer outra remuneração, é paga independente do resultado da empresa. Eu vou pagar o salário dos empregados e o prolabore do sócio que trabalhou. Se depois que eu tirar todas as despesas, inclusive esses pagamentos, sobrar lucro, aí sim a gente vai repartir. Aquele que trabalhou, no exemplo que eu dei, vai ter 10% do lucro. O outro que ficou em casa vai ter 90% do lucro, ok? Se tiver lucro, diferente do prolabore, que independe de lucro. Quando a gente trabalha e recebe o nosso salário, esse valor, esse rendimento, essa receita que entra para nossa conta pessoa física, ela é tributada pelo imposto de renda pessoa física. É esse valor do nosso salário que, via de regra, faz com que o nosso patrimônio aumente, nos casos das pessoas que trabalham com salário, né? Estou falando via de regra, porque nem todo mundo segue nem todo mundo tem esse padrão de vida, mas no mais das vezes as pessoas trabalham, ganham dinheiro e esse dinheiro que se recebe trabalhando é tributado pelo imposto de renda. Se você já trabalhou e já recebeu com carteira assinada e já recebeu o olerite, deve ver que vem lá no seu olerite um desconto de imposto de renda. Ou seja, você deve imposto de renda sobre o valor que você recebe de salário. A empresa recebeu a função de ser sua office boy. Então, ela calcula quanto você deve, tira do seu salário quanto você deve, paga a guia daquilo que você deve, faz a guia daquilo que você deve, vai no banco com o seu dinheiro e paga aquilo que você deve de imposto de renda. Isso é imposto de renda retido na fonte, ou seja, a própria empresa, que é sua fonte pagadora, segura o dinheiro do imposto de renda e paga o seu imposto de renda no seu lugar, aquilo que você deve de imposto de renda. Existe incidência de imposto de renda quando a gente está falando de remuneração pelo trabalho. Agora, quando a gente está falando de divisão de lucro, quando a gente está falando daquele sócio que ficou em casa assistindo televisão e recebeu participação no lucro que a empresa teve, não existe incidência de imposto de renda. Quando ele recebe, a empresa não segura nada, não retém na fonte nada. Quando ele declara como pessoa física, isso que ele recebeu de lucro é declarado como uma remuneração, como uma renda não tributável. Não incide imposto de renda do sócio em cima daquele valor. Ou seja, se a empresa tem 2 sócios, um que só recebe divisão de lucros, participação nos lucros, e o outro que recebe participação nos lucros e prolabore. Em cima do que eles recebem de divisão, participação nos lucros, não existe imposto de renda. Em cima do que se recebe de prolabore, aí sim existe incidência de imposto de renda. O cara que recebe o prolabore vai pagar imposto de renda em cima daquilo que recebeu, como nós que recebemos pagamento de salário, como eu, advogada, quando recebo os meus honorários, pagamos imposto de renda sobre o pagamento das nossas remunerações. Se é divisão de lucro, não tem incidência de imposto de renda, nem retido na fonte, ou seja, nem a empresa segura esse valor e paga no lugar do sócio, nem o sócio precisa pagar quando fizer a sua declaração pessoa física. Agora, se o que o sócio recebe é prolabore, aí sim, esse sócio vai pagar imposto de renda. Imposto de renda que é retido na fonte, a empresa retém isso e paga, e, se for o caso, também declarado em abril, no final do período de apuração, na declaração do imposto de renda da pessoa física que recebeu, daquele que recebeu o pagamento do prolabore. Aí você é sócio de uma empresa.
E você tem a opção, você vai receber, né? E você tem a opção de receber como se fosse sócio, sem incidência do imposto de renda, ou como se fosse um sócio que trabalha, pro labore, com incidência do imposto de renda. O que é que você escolhe? Professora, claro que eu vou escolher receber sem imposto de renda. Nós vamos dizer que é tudo divisão de lucro. Pois bem, mas existem algumas vantagens de se receber pagamento como pro labore. Quando um sócio recebe pro labore, quando um sócio recebe remuneração porque trabalhou na empresa, assim como qualquer outra pessoa que trabalha na iniciativa privada, além dele pagar imposto de renda, que pode ser uma coisa ruim, ele vai pagar também INSS. Ou seja, esse cara, se ficar doente, vai poder bater na porta do INSS e pedir um auxílio doença. Se morrer, a sua família vai poder bater na porta do INSS e vai poder pedir pensão por morte. Se ficar velho, vai poder se aposentar. Se ficar inválido, vai receber aposentadoria por invalidez. E por aí vai. Receber pro labore significa dizer que irá haver incidência de outros tributos, imposto de renda e contribuições sociais, principalmente. O que representa que esse sócio, em relação ao que ele recebe de pro labore, vai ter uma diminuição, porque ele vai sofrer descontos, mas que ele pode ter vantagens do ponto de vista pessoal da sua proteção lá na frente, no futuro. O que se recebe de divisão ou participação nos lucros não tem incidência de imposto de renda. Então, quem recebe participação nos lucros recebe aquele valor limpo. Nós, via de regra, não somos muito previdentes. Se essa pessoa, se esse sócio quiser, ele pode pagar o INSS dele separado, faz um carnezinho de INSS e paga. Pagando todo mês, vai ter a proteção que ele precisa, por causa de um acidente, de uma doença, velhice, invalidez, morte, etc. e tal. Então, é uma diferença que se pode resolver desde que aquele sócio diligencie nesse sentido, desde que ele faça a guia, vá no INSS, preencha o seu cadastro e pague o seu INSS corretamente. Então, muitas pessoas optam por declarar que recebem tudo como participação nos lucros, para não pagar os encargos, e aí quando ficam velhinhas e aquela empresa já não deu certo, já fechou, não sei o quê, vão bater na porta do INSS e falam, nossa, mas eu fui dono da empresa há 25 anos e não tá nada disso aqui? Não, porque você recebia dinheiro da empresa, mas você recebia declarando aquele dinheiro como se fosse participação nos lucros. E aí não tem INSS pago. Se você não teve o cuidado de pagar sozinho o seu INSS, declarar e pagar, aquele tempo todo vai passar batido e essa pessoa não vai ter a proteção previdenciária. Agora, seja como for, existe uma vantagem muito grande de se receber participação nos lucros, justamente porque não incide aí o imposto de renda pessoa física. O imposto de renda pago pelas empresas, como a gente já teve a oportunidade de ver, é de 15% sobre o lucro dessa empresa. O imposto de renda pago por uma pessoa física é de até 27,5% do lucro dessa pessoa física, daquilo que essa pessoa teve de acréscimo patrimonial. Se você vai trabalhar em algum negócio, se você vai empreender, você vai vender bolo no pote, você prefere vender o bolo no pote, receber o dinheiro como pessoa física e pagar até 27,5% daquilo que você recebe, ou prefere montar uma empresa e pagar 15% daquilo que você recebe? Lembrando que esse lucro, que é tributado a 15%, vai para sua mão e depois que chegar na sua mão, você não declara mais como pessoa física. Ou seja, não é que você paga 15% quando recebe esse dinheiro na empresa e quando vem para sua mão você paga mais 27,5%. Não, você só paga aqueles 15%. A economia é grande, né? De 15% para 27,5%, você está economizando quase a metade de imposto.
Então, do ponto de vista da organização, do ponto de vista das finanças, da organização financeira do sócio, daquele que pretende empreender, constituir uma pessoa jurídica pode ser uma solução muito boa, porque você consegue, em relação ao que se paga como pessoa jurídica, reduzir bastante a tributação. Se você diminui aquilo que você paga de imposto, aquilo que você paga de tributo, aumenta aquilo que você tem livre no bolso no final do mês. Presta atenção, se esse for o caso, nas diferenças em receber da empresa pagamento a título de prolabore, porque trabalhou, e pagamento a título de participação ou divisão nos lucros, pelo simples fato de ser sócio. Essa matéria é super importante, até porque a gente usa ela na nossa vida pessoal. Eu espero que você tenha compreendido, mas se ficou qualquer dúvida, é só me procurar. Você me acha por aqui, encaminha uma mensagem e sabe onde me encontrar. Até a próxima, um beijo e tchau!